O Museu Naval da Marinha acaba de completar 2 anos. Ele que fica no centro de Florianópolis tem cerca de 2.000 peças que contam um pouco da história do museu aqui em Santa Catarina e da Marinha também. O Forte de Santa Bárbara tem registros de funcionamento de 1784. Uma arquitetura imponente, erguida bem no centro da atual cidade de Florianópolis. Por aqui, os canhões que ajudaram a defender a ilha de Santa Catarina ainda resistem ao tempo. O mastro de um navio antigo carrega bandeira e muitas histórias. Ele servia para a defesa da vila de Desterro, junto com outras fortificações que se localizam na Baía Norte e Sul. Então era um sistema de fortificações em que ele, Forte de Santa Bárbara, fazia parte. O prédio foi tombado como Patrimônio da União em 1984. O Forte de Santa Bárbara faz parte de um complexo de construções, todas erguidas na época com um único objetivo: proteger a ilha de Santa Catarina dos seus invasores. Ainda no século XVIII, a água do mar batia aqui nesses paredões. Mas é claro que com o passar do tempo a paisagem foi mudando, o mar deu lugar ao asfalto e hoje é aqui que funciona o Terminal Cidade de Florianópolis. Mas na tentativa de preservar a história da Marinha na capital, esse espaço virou um museu. E é isso que a gente vai conferir atrás daquelas portas. É o comandante Jorge que nos guia por esse passeio histórico dentro do Museu Naval. A primeira parada é para conhecer a máscara de Napoleão. É uma réplica da original que está no Museu do Louvre. Napoleão foi responsável pela expulsão da família real portuguesa para o Brasil, né, que culminou justamente, o nascimento da Marinha Brasileira. Ela se dá a partir da vinda do imperador com a sua comitiva e com a Marinha Portuguesa originalmente. O museu também guarda muitas peças da família imperial, como as meias usadas pela corte, porque na época ninguém podia andar descalço. E também tem esse fardão, usado por Dom Pedro II quando ele tinha 44 anos. Além dos detalhes, dos bordados, tem as cores do país, né? Ele tem o verde, amarelo e o dourado, né? Justamente simbolizando, ainda reforçando justamente que era o fardão de Dom Pedro II. A gente tem os registros fotográficos também. É uma peça de extremo valor aqui para o nosso museu. Pelos corredores, ainda é possível conferir assim, de pertinho, os navios construídos pela Marinha Brasileira na época da Guerra da Tríplice Aliança no Paraguai. Esses navios, eles têm características adaptadas aos rios. Os fundos são chatos, né? A altura do navio é pequena, justamente porque a margem não era tão distante e o navio tinha que evitar ser atingido. Os próprios canhões eram protegidos em suas torretas aqui, foram fundamentais para o país se sair bem nessa guerra. Para conduzir esses barcos, os comandantes usavam equipamentos como esses, capazes de definir a direção e até a condição da maré. Esse relógio naval alemão, por exemplo, é de 1920. E quando os equipamentos não funcionavam e as tempestades danificavam os barcos, eram com essas ferramentas que os carpinteiros refaziam as embarcações. Objetos parecidos com esses foram usados por quase 5.000 anos. Mas é andando pelo Museu Naval, nessa outra sala, que essa peça, no mínimo curiosa, chama a nossa atenção. Um pirata pendurado em uma gaiola. As pessoas na época, elas tinham medo de matar o pirata, achavam que dava azar, ficavam amaldiçoadas, temiam a alma do pirata, então deixava para a própria maré matá-lo. E aí os piratas eram colocados nessa gaiola e eles viravam verdadeiras atrações. Só que até os piratas chegarem aqui tinha muita batalha e eles se defendiam usando armas como essas. As espadas eram itens fundamentais, mas também tinham as famosas mãos de pirata, bem pontiagudas. Em poucos passos, mudamos de época. Saímos do período do Império para a República. E o que mais chama atenção aqui é esse jornal de novembro de 1889, o Dom Casmurro, do Rio de Janeiro, que anunciou a proclamação da República. Mostrando nessa reportagem
a última fotografia do Império, você veja, às vésperas estavam fazendo um baile na Ilha Fiscal, quando no dia seguinte ele se viu aí deportado, a família real foi removida e levada por um navio para a Europa. E ainda tem vários objetos usados não só no período de guerras e navegações, mas com certeza essa última peça, na última seção do museu, surpreende. É o mesmo modelo do submarino alemão usado na Segunda Guerra Mundial e que foi caçado pela Marinha Brasileira porque ele estava destruindo outros navios que passavam pelos mares da costa de Santa Catarina. Essa e muitas outras histórias estão guardadas aqui no Museu Naval, bem no centro de Florianópolis.